Oi, meu nome é Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Gente, eu sou uma pessoa que eu vivo muito no futuro. Eu sinto muita dificuldade em estar presente. Eu sinto que às vezes muitos dos conselhos que as pessoas falam é tipo, só esteja presente. Mas eu parei pra pensar e eu acho que eu tenho tanta dificuldade de viver no presente justamente porque eu vivo muito no futuro ou no passado. Mas viver no passado é uma história completamente diferente, um episódio completamente diferente. Hoje a gente vai falar sobre, mano, pare de viver no futuro. E isso é uma frase que eu tô falando pra mim, eu tô falando pra Amanda, eu tô falando pra vocês, a gente tem que parar de viver no futuro. Eu estava falando com a Amanda, eu acho que isso é uma coisa meio geracional, muitas pessoas, que eu conheço, assim, próximas minhas de idade, sofrem desse mal, assim, de estar sempre pensando tanto no futuro que você, meu, às vezes nem tá vivendo o presente. E às vezes parece que uma semana, assim, passou voando. Mas por quê? Porque você não realmente viveu o presente dela. Nossa, sim, com certeza. E isso é uma coisa que eu acho que é muito característica da nossa geração, que nós estamos na época das redes sociais, do TikTok, do Instagram. Eu sei que eu sempre falo disso em todos os episódios, mas é importante sempre lembrar que a gente vive também muito a vida do outro, sabe? Uhum. E o outro sempre tá fazendo uma coisa diferente do que a gente tá fazendo naquele momento. E eu acho que isso faz com que a gente comece a criar planos. E esses planos, às vezes, eles não vão se concretizar, a gente só fica tipo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, nananã. Só que enquanto você Uhum. tá assistindo esse conteúdo, você tá perdendo tempo da sua vida pra realmente, efetivamente fazer as coisas, sabe? Isso foi uma coisa que, eu nem ia falar disso nesse episódio, mas eu acho Uhum. super pertinente, que é sobre o tempo de tela do meu celular. Hum. E que eu comecei a restringir o tempo de tela, principalmente com relação ao Instagram e ao TikTok. Eu uso muito mais o Instagram que o TikTok, mas eu coloquei um tempo de 1h30 máximo no meu dia pra eu usar os 2 aplicativos. E, gente, tá sendo muito difícil. Acho que tiveram pouquíssimos dias em que eu não estendi o prazo, tipo, para pelo menos uma vez pra usar o Instagram. E eu comecei a perceber o quão viciada eu sou e o quanto de tempo eu gasto com isso. De uma forma, assim, desproporcional com as outras coisas do meu dia. Tipo, gente, 1h30 fazendo qualquer outra atividade, eu ia virar pro player em qualquer coisa. Mas no que eu sou pro player consumindo conteúdo? Em absolutamente nada. Assim, as coisas que eu aprendo, e principalmente no Instagram, porque eu ainda acho que o TikTok, as pessoas criticam muito o TikTok, muitas vezes tem conteúdo informativo ali. No Instagram, é literalmente você só acompanhar A a vida vida dos das outros. pessoas. E a vida das pessoas é, às vezes, muito chata, sabe? Porque se uma pessoa ela tem tempo pra gravar o dia dela, muito provavelmente é porque ela não está fazendo tanta coisa. Não sei se vocês já pararam pra pensar sobre Aham. isso também. E eu É. comecei a perceber o quão vazio é esse tempo, sabe? Que eu perco todos os dias na minha vida, literalmente não vivendo o presente. Assim, tudo bem, eu mexo no meu celular indo pro trabalho no ônibus. Pode ser que não seja uma boa experiência, mas por que não, sabe? Às vezes, sei lá, olhar pra janela, pensar em outras coisas, ter uma ideia, me tornar uma pessoa, sei lá, mais criativa. Eu acho que a criatividade vem muito desse lugar de ócio também, né? Uhum. Eu não sei se do que eu tô querendo dizer tá sendo muito claro com relação ao episódio, mas eu acho importante também a gente falar que isso também é uma coisa que atrapalha muito a gente viver o presente. Não Uhum. necessariamente só a gente criar planos para o futuro, mas é que é um limbo, sabe? É um tempo gasto que às vezes a gente acaba deixando de enfim, aproveitar para o nosso tempo presente. Mas com relação a pensar no futuro, eu acho que isso também é algo que é muito reforçado pelas redes sociais. A gente tá numa era, enfim, da tecnologia em que todo mundo é nota 10 em absolutamente todas as habilidades possíveis. E todo mundo quer ser nota 10. E às vezes você não vai conseguir, às vezes você vai conseguir ser um nota 6 e tá tudo bem. Só que você vai ter sempre um comparativo, uma pessoa falando que você poderia estar melhor. Uhum. Então você nunca se contenta com efetivamente o que você tem, sabe? Uhum. Enfim, não sei, amiga, se você quer falar alguma coisa sobre o Uhum. que eu acabei de Não, falar. eu acho que faz total sentido. Eu não sei se você sabe disso, mas eu tenho um diário que eu amo ele. Eu amo o passatempo escrevendo no meu diário. E, sei lá, foi uma necessidade que eu enfim, um hábito que eu criei na minha vida, tipo, depois que eu me formei do ensino médio, ou até na pandemia. Eu estava no ensino médio, mas eu tinha um pouquinho mais de tempo livre, que, enfim, eu parei pra pensar e eu falei: "Cara, minha memória", tipo, vocês sabem, é uma questão pra mim.
Mas eu queria, tipo, imortalizar uns pensamentos e conseguir voltar pra trás e não sei o quê. E eu comecei a fazer esse hábito, que é criar uma página todo mês e fazer, tipo, pontos altos do meu dia. Então, tipo, eu posso voltar pra trás pra, tipo, qualquer mês, assim, desde 2021 e ver, tipo, o que que eu fiz naquele dia específico e qual foi o ponto alto. E, enfim, isso é um exercício que eu faço todos os dias, então todo dia eu tô indo dormir, eu abro meu diário, eu vou lá e eu escrevo qual foi o ponto alto do meu dia. E tem dias que, tipo, eu literalmente não fiz nada. Eu acordei, eu fui pra aula, e geralmente ponto alto vai acabar sendo, tipo, vi meus amigos na faculdade. Mas fui pra aula, trabalhei, cheguei em casa mexendo no TikTok e dormi. Tipo, não teve ponto alto. Então, sim, grande parte do tema, eu acho, enfim, é relacionado a redes sociais. Por exemplo, tipo, nessa hora que eu passei mexendo no TikTok depois que eu cheguei em casa do trabalho, poderia ter sido, sei lá, assistir uma série, alguma coisa que, tipo, agregasse um pouco mais na minha vida. Enfim. Então eu vejo muito a relação. Às vezes eu não tô vivendo no presente, eu tô vivendo no piloto automático. E essa rotina de mexer em redes sociais faz parte do meu piloto automático. Eu não tô pensando, Sim. eu não tô lá realmente. Então sim, eu vejo muito como isso se relaciona ao tema, mas enfim, é mais, tipo, minha experiência sobre como eu tô vivendo sempre no futuro, eu vou contar aí pra vocês, enfim, terem uma noção do que eu tô falando, mas eu sou sempre essa pessoa que minha motivação pra semana é o que eu vou fazer no final de semana. Então, sei lá, no ensino médio geralmente era assim, que eu realmente não fazia nada em dia da semana que era muito legal. Então, nossa, tô muito animada pra, enfim, dormir até tarde no sábado. E essa era a minha motivação pra toda a semana. Agora, tipo, sei lá, eu tô muito animada para as férias que eu vou tirar, que ainda nem tem data nem nada, mas eu tô muito animada para as próximas férias que eu vou tirar. E parte disso é saudável, eu acho. Que eu, tipo, sei lá, eu fico motivada o mês inteiro, porque eu sei que no final do mês eu vou receber o meu salário. Então isso é bom. Que dá uma motivação pra você continuar trabalhando, que é necessário. E também é interessante você se planejar para o futuro. A gente pode desenvolver mais isso ao longo do episódio. Mas sim, tem vantagens você, pensar no futuro, mas eu acho que são coisas diferentes. Você pensar e planejar o seu futuro e você viver no futuro. Você viver no futuro, eu acho que cria muito isso de meu, eu sinto realmente uma sensação de que eu não estou no meu corpo e eu tô vivendo em piloto automático, tipo, eu tô em algum lugar, assim, no espaço, mas eu não tô dentro do meu corpo. Quem tá dentro do meu corpo é, mano, um piloto automático, literalmente. Enfim, e eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu fico, tipo, uma semana sem dormir quando eu tô nervosa pra uma prova, não sei o quê. E eu acho que isso de viver no futuro se traduz muito pra mim como sofrer por antecipação. Isso é uma coisa, tipo, gente, não conseguir dormir uma semana porque eu tô nervosa pra uma prova que eu vou fazer, é uma coisa que eu não tenho muito controle. Tipo, vai acontecer eu querendo ou não. Mas tipo, pra mim traduz muito em sofrer por antecipação e é, tipo, um sofrimento que eu vejo muito que não tem propósito. Não tem propósito eu estar sofrendo por isso agora, mas sei lá, parece que é uma coisa viver no futuro é uma coisa que eu aprendi e tá tão, tipo, sei lá, eu aprendi desde tão cedo que tá dentro de mim, assim, desaprender isso vai ser muito difícil. Eu não sei como é pra você, amiga. Meu, enquanto você estava falando, eu pensei numa pergunta que eu queria fazer pra você e pra pessoa que tá escutando a gente também. Quantas vezes você passou uma semana, começou segunda e do nada você piscou e já era sexta-feira? Aham. Quantas semanas isso não aconteceu? A gente tá falando de horas, dias, momentos em que você, sei lá, sentiu que cada dia foi uma prolongação do dia anterior. Assim, gente, isso é muito bizarro, mas isso acontece com muita frequência, infelizmente. E às vezes eu tenho a sensação que a semana é longa, quando chega na sexta-feira eu estou esgotada, mas eu nem consigo mais diferenciar um dia do outro. Tudo parece mais ou menos um emaranhado, assim, Aham. de informações de dias, porque exatamente essa sensação de piloto automático que a gente passa, e que a gente
passa não pensando no nosso presente, nos momentos em que a gente tá vivendo. A gente só tá pensando na próxima coisa que a gente tem que fazer, e não em efetivamente o que a gente tá fazendo. Eu não tô falando só do trabalho, mas tô falando, enfim, das coisas que a gente tem como lazer, dos nossos hobbies, enfim. Acaba que tudo vira uma tarefa, a gente não consegue enxergar muito bem o que a gente tá fazendo. A gente acorda, a gente sabe que a gente tem que ir para o trabalho, a gente sabe que a gente tem que comer, a gente sabe que a gente tem que, não sei, se exercitar se a sua rotina tiver isso, né, enfim, e aí a gente tem que dormir. Tipo, quantas vezes você efetivamente presta atenção no que você tá fazendo e você já não tá pensando na próxima tarefa, sabe? Uhum. Tem vezes que eu Quantas vezes esqueço, tipo, se eu escovei realmente meu dente, porque eu estava tão em piloto automático, tipo: "Será que eu escovei?" exato, eu tenho muito isso com passar desodorante. Toda vez eu fico tipo: "Gente, será que", Eu às vezes também. com trancar a porta também de casa, várias vezes eu estava, tipo, na rua, eu tipo: "Gente, será que eu tranquei a porta?". Eu sei, óbvio, a gente tá falando de coisas muito nada a ver, assim, mas é bizarro, porque todas as vezes eu passo desodorante, todas as vezes eu tranco a porta de casa, e eu ainda penso nisso, porque eu não consigo lembrar do momento em que eu fiz. E isso é muito louco, porque, ou seja, quando eu tô passando desodorante, eu já tô pensando, vendo o horário que o meu ônibus vai passar, se eu perder o meu ônibus, fudeu. E aí eu já tô Uhum. com aquilo na cabeça, não tô nem prestando atenção. Quando eu vou trancar a porta de casa, é a mesma coisa. Eu tô com 1 milhão de coisas pra carregar, minha bolsa, minha lancheira com a marmita, tipo, vendo o horário que o ônibus vai passar. Sabe, esse tipo de coisa? Isso é tão comum. Outra coisa também que eu acho que é muito forte, quantas vezes esperar foi algo muito inconveniente pra você? Assim, sei lá, algo atrasou, alguma coisa fugiu do seu controle e você fica tipo: "Quê?". Porque isso meio que bugou o seu schedule de futuros do seu Sim. dia, sabe. Porque você já estava pensando assim: "Eu vou fazer essa tarefa, e aí depois eu já vou partir pra próxima". Aí essa aqui atrasou. "Ah, como assim? Isso fugiu do meu controle e agora eu vou ter que esperar". E aí esperar se torna um incômodo muito grande, porque você começa a pensar na próxima tarefa que você tem que fazer e na outra, na seguinte, que aí vai atrasar, que aí você não vai conseguir fazer o que você tinha que fazer, que você não vai conseguir encontrar quem você precisava encontrar, que você não vai conseguir, enfim, falar com quem você precisava, tudo por uma pequena coisa que fugiu um pouco do seu controle, sabe. E isso é muito louco, e eu acho que essa coisa de viver muito no futuro vem muito desse lugar de controle. Assim, principalmente com relação ao desconhecido, incômodo com o desconhecido. Eu até comentei com a Ana Lu sobre um TikTok que eu assisti sobre isso, que foi uma psicanalista falando, gente, não sei nada de psicanálise, mas eu acho que foi Lacan, que, enfim, tem uma metáfora que ele usa, pra falar a respeito dessa característica humana de sempre ficar imaginando cenários futuros e sempre cenários futuros negativos. Então, por exemplo, estou fazendo uma prova para passar uma faculdade, ou estou prestando um concurso, ou aplicando para uma vaga de emprego. O nosso pensamento é sempre que a gente não vai passar, que a gente não vai conseguir, porque é mais fácil lidar com isso do que com a ideia de que a gente não sabe o que vai acontecer. Uhum. E isso é muito louco, porque o nosso cérebro, ele não consegue entender que a gente não consegue controlar, que as coisas vão fugir, do esperado. E eu acho que é um mecanismo até um pouco de defesa, sabe, Com porque certeza. pensando na época das cavernas, assim, realmente era melhor você pensar no no pior dos cenários pra você sobreviver, porque podia Ou ser que um mesmo pra animal. mim, oxe, prefiro imaginar mesmo que eu não vou conseguir aquela vaga de emprego, pra quando eu conseguir eu ficar tipo: "Meu Deus, eu achava que eu não ia conseguir". Exato, exato. Porque é muito difícil a gente lidar com a frustração de quando a gente acha Uhum. que alguma coisa vai dar certo e E ela ela dá não dá. errado. Exato. Sim. É. Não, meu, é bizarro isso de, tipo, eu tô sempre fantasiando sobre algo futuro. Eu falei, né, que eu sou uma pessoa que vive muito no passado. Ou eu vivo no futuro ou eu vivo no passado, mas parece que nunca no presente. Isso é muito bizarro, é um exercício que eu acho que não sei se a gente aprende, eu acho que você falou isso antes da gente começar a gravar o episódio, então eu vou dar um contexto pra vocês, que a Amanda falou que, tipo, a gente tem muito essa lógica de recompensa, né, na nossa sociedade. E isso tem lados bons e lados ruins. Então acho que talvez a gente tenha sido ensinado, socialmente a estar sempre pensando no futuro. Por quê? Aprende que planejamento é uma coisa muito importante, e realmente é. Então, enfim, tô lendo um livro à noite, tá muito legal, mas amanhã eu preciso acordar às 6 horas da manhã.
tipo, apesar de estar muito legal, eu preciso parar de ler e dormir, sabe? Porque amanhã, quando eu acordar, eu vou ficar muito brava se eu não tiver parado de ler o livro, sabe? Na hora que eu tenho que parar. Eu vou ficar tipo, pô, queria ter dormido. Enfim, planejamento é bom em certos momentos. Ou às vezes, tipo, vou fazer isso porque vou investir esse dinheiro, sei lá, porque lá na frente eu vou pegar ele e comprar, sei lá, uma coisa que eu quero muito. Tem lados muito positivos do planejamento. Mas às vezes você pensa, sei lá, planeja tanto que você não tá mais fazendo as tarefas do seu dia a dia, você tá só pensando lá na frente. Eu não sei Sim. se isso ficou tão claro. Não, 100%, assim, acho que, foi até um exemplo quando eu falei disso pra Ana Lu, foi com, também, pessoas que estão escutando a gente. Quantas vezes vocês não estavam planejando em fazer uma refeição, also known as rodízio, ou tipo um restaurante muito caro, sei lá. Pra mim, por exemplo, uma coisa que ficava muito marcada pra mim era quando eu ia num rodízio de pizza perto da minha casa no ensino médio. Gente, eu não comia absolutamente nada o dia inteiro esperando, tipo, sei lá, comia, sei lá, tomava café da manhã, não almoçava, pra chegar e, tipo, amassar no rodízio de pizza e comer, tipo, 10 pedaços de pizza, uma coisa meio absurda. Mas assim, sendo bem sincera, enquanto eu estava comendo esses pedaços de pizza, eu nem conseguia aproveitar muito bem, porque eu estava comendo tanto, eu estava me Uhum. empanturrando, que aquilo nem fazia muito mais sentido. Ou seja, tipo, eu passei fome e depois eu fiquei empanturrada e eu não aproveitei muito o momento, sabe? Porque eu queria Sim, viver aquilo tão intensamente. Parece um exemplo bobo, mas eu acho que isso se traduz em muita coisa, sabe? com certeza. Que a gente vive dessa coisa de querer se restringir ao máximo, de sofrer, de querer, enfim, que seja muito difícil o período pré, pra depois, quando acontecer, as coisas magicamente se resolverem. Spoiler, É. elas não vão se resolver. A vida é muito mais complexa que isso. Não existe final feliz, sabe? Aquela história, do "era uma vez e viveram felizes pra sempre" não é a vida real. Não, Uhum. e assim, eu acho que a gente meio que se engana de que isso vai acontecer e que a gente vai ter vários felizes pra sempre, mas na real, não vamos. Na real, o dia seguinte vai ser um próximo dia, sabe. Que nem o que a gente falou no episódio da vegetariana, que eu acho que se traduz um pouco, como que as pessoas vivem depois de grandes coisas ruins acontecerem na vida delas. Isso pode se traduzir pra várias coisas também. Ao mesmo tempo que se você tiver um dia ruim, no outro dia é um novo dia, se você tiver um dia bom, no outro dia é um novo dia. Uhum. A É. coisa boa, a coisa ruim, elas vão passar, sabe. É o tempo, né, the healer and the killer. Exatamente isso. Ajuda você a curar suas feridas, mas também ajuda a apagar as suas conquistas, sabe. Com o Uhum. tempo as coisas vão passando e a vida vai caminhando. Enfim, acho que e a gente vai tendo outras metas, sabe. Eu acho que, eh, com certeza é dessa forma que eu vejo. Óbvio, eu tô falando de uma forma extremamente racional, não é assim que eu lido. Isso também é uma próxima Uhum. coisa que a gente vai falar no episódio, como que a gente lida com o futuro, né, como que isso se traduz, nas nossas experiências mesmo. Então, era mais isso que eu queria dar esse contexto, mas assim, de forma alguma eu tô querendo cagar regra com relação a como viver o seu futuro e o seu presente, sabe. Uhum. Eu acho que é muito difícil, tipo, ter um jeito certo de viver, no presente, porque é é uma linha bem tênue entre viver no futuro e planejar o seu futuro. Uhum. Mas isso que você falou me fez lembrar de uma coisa que, enfim, a gente é ensinado essa lógica de recompensa, né. Você vai planejar seu futuro pra ter uma, recompensa. E geralmente essa fase de planejamento é relacionada a coisas negativas. Então eu vou que nem no rodízio, eu vou me privar de comer pra no futuro Sim. comer e ser melhor ainda. E, sei lá, eu estava prestando uma prova agora. Eu passei, assim, um mês e meio intenso, assim, estudando, sem sair muito de casa, me privando de várias coisas, pra eventualmente, não sei se passei, mas pra eventualmente passar nessa prova. Então, total, tem muito isso, mas eu não acho que isso que eu fiz foi errado, sabe, tipo, eu tinha um Sim. objetivo e eu fiz o que eu precisava pra alcançar ele. Mas aí, sei lá, eu vou me matar de trabalhar pra ter, sei lá, conseguir uma promoção e, sei lá, às vezes, talvez eu tenha feito isso de uma forma equilibrada hoje em dia. Enfim, eu não acho que eu fiz isso de uma maneira desequilibrada, de, tipo, estudar muito intensamente por um mês e meio.
Mas talvez outras pessoas estejam fazendo de forma desequilibrada, ou até eu mesma já tenha feito de forma desequilibrada isso, de me privar de algo pra conseguir algo melhor. Enfim, eu acho que tem muito a ver com o equilíbrio mesmo, de tipo, ok, isso tem que acontecer na vida, faz parte da vida, isso de planejamento e recompensa, mas a gente tem que pensar nisso de uma forma, o mais equilibrada possível pra você não surtar nesse período de planejamento pra conseguir a recompensa, tipo, não precisa ser assim. Mas outra coisa que eu queria comentar é que na sua fala anterior você falou que a gente tá pensando tanto no futuro e sempre, pensando no que vai acontecer depois, que a gente geralmente não toma tempo pra pensar no que a gente já conquistou. E antes da gente gravar o episódio, a Amanda tinha comentado um TikTok comigo, que eu acho que seria interessante a gente falar sobre. Sim. Não, foi um TikTok que mexeu muito comigo, porque, assim, não necessariamente ele se traduz diretamente à minha realidade. Gente, né, tá parecendo o episódio mais fútil e fubango do mundo, que a gente só tá falando de referências ao TikTok. Mas não é minha culpa, existe conteúdo bom no TikTok, tem Sim. pouco, mas existe. Ele está lá e de livre acesso, entendeu? Então, se você tiver um algoritmo bom, às vezes você encontra algumas pérolas. Uhum. Mas era um vídeo que, enfim, me mexeu muito comigo, exatamente porque era uma fala de uma pessoa falando assim, já parou pra pensar que a pessoa, a você, de 3 anos atrás, se orgulharia muito da pessoa que você é hoje? Ou das coisas que você consegue fazer hoje, da vida que você leva? Assim, não necessariamente você de 3 anos atrás, ela imaginava que ela estaria onde você está. Mas às vezes as coisas que pra você são cotidianas, seriam impensáveis pra você de 3 anos atrás, sabe. Uhum. E às vezes a vida é um pouco sobre isso, em a gente celebrar as nossas pequenas vitórias e conquistas do nosso dia, sabe. Primeira de todas, ter saúde. Acho que isso é uma coisa que a gente take for granted muito. Uhum. Tipo, a gente acha que tá tudo certo, e é aquela máxima que eu sempre vou falar: a gente pode ter 1 milhão de problemas, se a gente tiver um problema de saúde, a gente tem um problema, que Exato, é o sim. problema de saúde. Uhum. Todo o resto some. Então todas as vezes em que a vida parecer, tipo, absurdamente difícil, você para pra pensar e fala assim: "Mas cara, pelo menos eu tenho saúde pra fazer todas as coisas que eu preciso fazer". Então a gente tem que ser grato por isso todos os dias. E isso não é um papo gratiluz, assim, que eu quero ter, mas já é uma pequena conquista, sabe. E eu acho que a gente Uhum. tem que cuidar disso, e isso tem que ser uma prioridade pra nossa vida. Pra além disso, tem as coisas cotidianas, sabe. Às vezes, sei lá, você conseguiu comprar uma coisa que você queria por muito tempo, ou pessoas que praticam esportes, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu corro. Hoje em dia, eu corro numa velocidade que anos atrás eu nunca conseguiria correr, ou correr por tanto tempo quanto eu corro, por quantos quilômetros eu corro. Eh, Meu corpo se adaptar a esse esporte, sabe, isso é uma coisa que deve ser celebrada e virar e falar assim: "Cara, é uma evolução". Ou às vezes eu tô me formando na faculdade, isso é algo que merece ser celebrado. Isso foi uma coisa que eu fiquei muito mexida, assim, com a minha mãe principalmente, que vai ouvir esse episódio, Uhum. é que ela ficou muito mexida, assim, com o final da minha faculdade, eu sou a filha mais velha, enfim. E aí ela falou pra mim que ela queria muito saber qual que ia ser o meu último dia da faculdade, porque ela queria me levar pra jantar num restaurante legal. E eu Para, que fiquei muito fofo. tipo e eu fiquei muito tipo: "Nossa, mas eu não fiz mais do que a minha obrigação", e ela virou e falou assim: "Filha, você fez algo muito grande, tipo, ter um ensino superior é algo, tipo, Ai, difícil, amiga, eu tô sabe, ficando muitas". emocionada, que fofa. Muito, muito, muito. E assim, sei lá, eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado, sabe, que é uma conquista grande, sabe. Foi a mesma coisa com a OAB, que foi a prova que a gente fez. Eu fiz direito, né, na Lu também, e Aham. eu fiz essa prova e eu passei no começo do ano. Eu lembro que isso não foi tão celebrado, assim, sei lá, eu estava muito corrida, minha família também e tals, a gente saiu pra jantar no dia, óbvio, da aprovação, mas foram tantas conquistas, sabe, ao longo do ano e que a gente nunca para pra olhar. E sei lá, eu tô muito focada no ano que vai ser um ano que eu já vou ter saído da faculdade, em que eu preciso procurar um emprego e, enfim, um ano de muitas incertezas, assim, principalmente financeiramente, que acaba que eu não consigo olhar muito para o passado e ver todas as coisas que eu conquistei, sabe. Isso é um exercício muito importante e ah, lembrei uma coisa que eu queria falar. Hum. A gente tem que sempre é muito importante a gente pensar nos cenários futuros, porque a gente precisa de um norte. A gente Uhum. precisa saber onde a gente quer chegar, pelo menos alguma coisa. Tipo,
não sei, não tem nada que eu veja que é o meu sonho trabalhar com. Ok, mas o que que você quer pra sua vida, sabe? Sei lá, você quer estabilidade financeira? Que trabalho que vai te trazer isso? Você quer viajar? Você quer conhecer o mundo? Você quer aprender outra língua? Enfim, você precisa de um norte pra você começar a fazer as coisas na sua vida e você, enfim, tentar chegar num objetivo, sabe? Porque não dá também pra gente querer abraçar o mundo e depois não abraçar nada. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ser sempre vigilante, sabe, com as nossas cobranças e as nossas expectativas no futuro, pra gente não deixar passar as coisas legais que acontecem, sabe. E isso foi uma coisa que quando a minha mãe falou, eu demorei muito tempo pra entender que, tipo, caraca, isso é uma coisa muito grandiosa, sabe, se formar na faculdade é algo que eu estava deixando levar, que eu estava tipo: "Nossa, só preciso entregar meu TCC, me formar, ver se eu bati os créditos e é isso". E a minha mãe virou e falou assim: "Não, a gente precisa comemorar, assim, você terminou a Uhum, faculdade, você vai ser uma pessoa que, enfim, vai poder colocar ensino superior completo agora", uhum. entendeu. E isso é algo muito grandioso e que às vezes não é a realidade de muitas pessoas no Brasil, sabe, é uma conquista que merece ser celebrada. Então, voltando para o vídeo no TikTok, eh a gente tem que olhar com mais carinho para o nosso presente, sabe, se envergonhar menos das coisas que a gente tá passando. Às vezes a gente não tá onde a gente quer pra nossa eu do futuro, mas a nossa eu do passado, ela estaria muito orgulhosa da eu do presente, entendeu. Sim. Eh, eu acho que é um pouco desse exercício que a gente tem que fazer e pensar que, assim, e pode ser que talvez a sua eu do presente seja uma inspiração pra eu do futuro que tá passando por alguma barra, entendeu. Não Uhum. sei, às vezes você precisa voltar pra sua eu do passado pra relembrar quem você é, pra saber de onde tirar forças, sabe. Pra relembrar de algo que você passou que foi muito difícil, ou que foi muito fácil, uma habilidade sua, alguma coisa que você teve muito sucesso, enfim. Acho que a gente precisa ter um pouco mais de carinho com a pessoa que tá Com nós vivendo o mesmos. momento, sabe. Aham. Exato. É. Nossa amiga, eu tenho muitas coisas pra falar sobre essa sua última fala, eu achei ela muito boa, juro. Primeiro, eu acho que, às vezes, tipo, quando as pessoas viram e falam: "Não, você tem que estar grata pelo que você tem", tipo, o nosso instinto é virar o olho, tipo: "Ai, tá, ok, tô grata, e aí? Que Uhum. como eu resolvo minha vida?". Mas, tipo, parece um exercício muito fútil. Eu vejo muitas pessoas falando, tipo: "Não, cara, você tem que sentar sempre, tipo, agradecer". Eu acho que mano, eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu acho que é um exercício muito legal que as pessoas religiosas fazem. Eu tenho Sim. uma tia que é bem religiosa e, enfim, sempre eu fui passar um tempo com ela no passado. Sempre que a gente ia fazer uma refeição, eles oravam e agradeciam pela refeição e não sei o quê. E pra pessoas não religiosas é meio tipo: "Ok, quero comer", mas eu acho um exercício muito legal, porque é tipo, mano, total, a gente precisa parar mais e agradecer as coisas que a gente tem. Principalmente eu e a Amanda, a gente tem uma realidade privilegiada demais, e tipo, quando que a Demais. gente para pra pensar e tipo fica: "Não, bri sou muito grata", tipo, muito grata e tirar a nossa cabeça dos nossos problemas e das coisas que BOs que a gente vai ter que resolver no futuro e ficar tipo: "Mano, não, eu já tô muito bem onde eu tô agora". E eu acho que esse exercício de gratidão, de pensar o que você tá grata agora, é muito pensar no presente, o que eu tenho agora nesse momento que eu estou grata. Então, sim, Sim. é um exercício muito, muito interessante. E, enfim, sobre a outra parte da sua fala, eu queria falar que, enfim, saiu recentemente no momento que a gente tá, gravando esse episódio, o episódio de adolescência, que a gente revisitou muito esse momento do passado. E tipo, cara, se a eu do ensino médio pudesse ver a eu de hoje, ela ia ficar tão aliviada. Tipo, meu Deus, ainda bem que eu passei por isso. E eu estava falando, sei lá, quando saiu esse episódio, eu falei com umas amigas que passaram pelo ensino médio comigo e por experiências muito ruins do ensino médio comigo. Elas ficaram tipo: "Caraca, mano, a gente é muito forte, a gente passou por isso". E às vezes você não pensa nisso e é realmente muito interessante. Mas enfim, seguindo, eu queria falar sobre um fio que eu achei no Reddit, que é uma rede social que eu acho que, tipo, pouca gente que eu conheço usa. Mas quando eu fui, enfim, começar a pensar sobre o tema desse episódio, eu joguei no Google, assim, "Pare de viver no futuro", que é o título desse episódio, e apareceu esse fio. E eu achei muito interessante a história que a pessoa estava contando. Era tipo um desabafo que a pessoa decidiu postar no Reddit. E a pessoa falou, que aos poucos ela chegou no acordo com si mesma sobre o quanto ela vai viver no futuro. Ela falou que quando chega a primavera,
ela se pega pensando no que ela vai fazer nas férias de verão. E como ela vai viver a vida e basicamente, enfim, olhar pra vida como tipo, nossa, uma coisa maravilhosa. Aí as férias de verão realmente começam e ela volta a voltar pensar no futuro e pensar sobre a escola e no trabalho e as coisas que ela vai fazer nesse período, que não são as férias de verão. E literalmente, tipo, as coisas que ela tinha pensado no passado que iam acontecer nas férias de verão não acontecem, porque ela já tá pensando no próximo futuro. E essa pessoa tava falando, enfim, que ela é preguiçosa e deprimida. E ela pensa, às vezes, nossa, vai ser tão incrível a minha vida depois que eu conseguir ter amigos. É, enfim, essa pessoa diz que ela tá sempre vivendo nesse ciclo de tipo, nossa, quando o verão chegar, a vida vai ser maravilhosa. Nossa, quando eu tiver amigos, a vida vai ser maravilhosa. E eu penso, sei lá, eu voltei no começo do episódio. Às vezes, quando a gente tá mexendo muito nas redes sociais, é tipo, nossa, eu penso, isso é tipo, minha experiência. Nossa, quando eu comprar esse pó da Ruby Rose, minha vida vai ser maravilhosa. O Esse pó da tipo, Ruby Rose ataca voltando. novamente. Ele voltando aqui. Mas, ou sei lá, ai, quando eu fizer essa viagem que eu vi no TikTok, minha vida vai ser maravilhosa. Ou ai, quando eu for super rica, a vida vai ser maravilhosa. E às vezes você não pensa, tipo, o que você vai fazer até você chegar lá? Você só, tipo, colocou esse objetivo futuro e você, tipo, nem tá trabalhando pra chegar nele. Você tá, tipo, não, total, quando eu fizer isso, a vida vai ser, nossa, sensacional. Tipo, mesmo minha experiência, eu sempre quis, tipo, sei lá, ter um podcast e, sei lá, tá fazendo isso que a gente tá fazendo agora. Mas por muito tempo eu não me movimentei pra fazer isso acontecer, sabe? Tipo, enfim. Aí eu só Sim. tava esperando que fosse acontecer eventualmente. Isso me lembrou também uma coisa que você falou, que me fez lembrar que, tipo, eu não lembro exatamente o que você falou, mas o futuro não vai simplesmente acontecer. Você tem que fazer alguma coisa pra movimentar ele. Sim. Enfim. Então, isso é o valor de planejar o seu futuro, mas também tudo tem limite. Sim, sobre o valor de planejar o futuro, eu acho que conversa um pouco com o que eu já falei, antes, né, que é com relação a cara, você precisa de um objetivo, sabe, sei Aham. lá. Eh, Às vezes é meio difícil. Eu vou falar que eu tô passando por um momento muito turbulento, em que pra mim o objetivo não tá muito claro, eu não sei muito bem pra onde que eu quero seguir, mas o que eu faço quando tá muito difícil, eu volto sempre para os meus valores e para as coisas que eu quero pra minha vida. Então o que que é importante, o que que é basilar pra eu continuar onde eu quer que eu esteja, sabe. Então, enfim, ter boas relações com as pessoas da minha família, com os meus amigos, não trabalhar com nada desonesto, tipo, pelo amor de Deus, dormir com a consciência limpa, enfim, todas as noites. E, enfim, ter um retorno financeiro com o meu trabalho. Eu tô falando agora do âmbito profissional, mas isso pode se aplicar pra qualquer outra coisa na sua vida. E com certeza ter o sucesso do só mais uma coisa, óbvio. Sim. Mas, às vezes é muito difícil a gente traçar um objetivo, às vezes a gente não consegue ser muito pragmático com o que a gente quer, mas a gente não pode soltar a mão 100% porque o tempo passa. E Uhum. viver no automático é muito perigoso, porque tem um lado de você pode estar pensando muito no futuro, ou às vezes você pode estar pensando muito em nada. Você pode estar muito pensando, tipo, num limbo do TikTok, você não tá nem vivendo o presente e nem o futuro, você não está vivendo nada, Aham. e você tá deixando a vida te levar e ela vai te levar. E às vezes ela vai te levar pra um lugar que você não queria. E é exatamente isso também, sempre estar vigilante pra onde a vida está te levando. Às vezes é difícil, às vezes a gente não consegue enxergar com muita clareza, mas tem certas coisas que a gente sabe. A gente Aham. sempre sabe, entendeu? Aham. Tipo, se tem alguma coisa que não tem nada a ver com a gente, sabe, sei lá, eu estava falando disso com a minha mãe hoje também de novo. Enfim, a minha mãe é uma pessoa maravilhosa que me, enfim, faz ter várias reflexões muito importantes, assim. E a gente estava falando de processo seletivo, eu estava falando de alguns processos seletivos que eu tô prestando, e aí ela virou pra mim e falou assim: "Olha, pra mim é inadmissível você estar prestando isso e imaginando que você vai construir uma carreira com esse tipo de coisa". E aí eu virei pra ela, eu falei tipo: "Mãe, mas eu preciso de dinheiro, não sei o que". Ela falou assim: "Mas filha, tipo, literalmente, eu acho que com isso você ia ser extremamente infeliz, tipo, eu realmente Hum. acredito no seu potencial e não se deixe levar só pelo dinheiro e, tipo, estabilidade financeira". E foi uma coisa que quando ela falou pra mim foi tipo, juro, primeiro que eu me emocionei, segundo que eu depois eu fiquei tipo: "Puta que pariu, é verdade", sabe. Tipo, não tem nada a ver comigo, por que que eu tô me matando por isso, sabe. E aí ela Uhum. falou assim, tipo: "Eu não consigo te ver tendo uma vida bem-sucedida, eu consigo ver você frustrada com o seu trabalho daqui a 30 anos", sabe. E assim, pode ser que eu esteja frustrada com outras coisas, não é, enfim, colocando uma sentença de morte que eu vou escolher alguma coisa pra eu ser feliz, enfim. Aham.
eu tô falando também sempre pensando na minha realidade, sabe. Tem gente que eu sei que não consegue escolher o seu trabalho, enfim, as coisas que vai fazer com a vida, mas eu no meu lugar, eu posso fazer essas escolhas de forma um pouco mais consciente. Óbvio que, tipo, eu ainda preciso ser independente financeiramente, mas eu posso escolher com um pouco mais de calma e eu tenho oportunidade pra fazer isso, né. Uhum. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, sabe, também não deixar a vida te levar ao ponto de você nem saber onde você tá querendo chegar, porque pode ser que você chegue lá nos seus 30 anos de idade e você não tenha construído nada, Uhum. porque você só ficou boiando entre várias coisas, não fazendo as coisas que você realmente gostava, não se prendendo a aos seus valores, enfim, e aí você é só um pouco arrastada. E novamente, por que que as redes sociais são tão ruins? Porque exatamente, você gosta um pouquinho de tudo, mas nada de tudo também ao mesmo tempo, sabe. Uhum. Muito difícil você encontrar alguma coisa na internet que você realmente vai se identificar e que aquilo vai ser, enfim, o seu próximo hobby, a sua próxima obsessão grande mesmo. Você vai gostar um pouquinho daquilo, mas não tanto, e é o suficiente pra te prender um pouco nesse limbo de não ir atrás das coisas que você realmente quer, sabe. Sim. É. Uma coisa que eu queria comentar aqui, que eu acho que vai pesar um pouquinho o clima, é mas voltando um pouco no que eu falei de, tipo, tudo bem você planejar o seu futuro e se privar de certas coisas pensando numa recompensa maior. Isso faz parte da vida. Sim. Mas falando um pouco do equilíbrio, eu acho que, tipo, sei lá, eu via, sei lá, um tempo limite pra esse momento que eu ia me privar de certas coisas, sabe. Tipo, até o momento que eu fizesse sei lá, eu fiz a prova, eu me livrei, entendeu. Tipo, até o momento que saiu o resultado, eu tô tranquilíssima, vou viver minha vida. Então, tipo, isso foi mais enfim, deu mais um equilíbrio à coisa. Mas eu entendo que tem muitas pessoas que estão passando por esse momento de, tipo, sei lá, se planejar para o futuro, mas é meio incerto, não tem muito uma data limite pra quando esse Uhum. sofrimento vai acabar. E às vezes acaba sendo meio insustentável. Então você tem que, tipo, se planejar pra, enfim, fazer um pouquinho de coisa que você gosta todos os dias. Então, sei lá, não, se planejar pra dormir 8 horas por dia, se planejar pra ler um pouquinho do seu livro todos os dias, se planejar pra tocar um pouquinho de instrumento uma vez por semana. Sei lá, é é importante ter esse equilíbrio. E eu lembrei de um TikTok que eu vi, de novo, a gente criticou um monte redes sociais, mas tem um pouco seu valor, de vez em quando você vê uma coisa boa. Eu vi sei lá, acho que era um podcast, e uma especialista que lidava com cuidados paliativos, então, tipo, quando realmente não tem mais tratamento pra doença da pessoa, e enfim, sei lá, falar de um modo bem delicado, mas, tipo, só tá esperando a pessoa falecer, eh, a a moça, enfim, era uma psicóloga, eu acredito, que dava com pessoas que estavam passando por esse momento, e as pessoas que estavam em estado paliativo, eh os maiores arrependimentos dessas pessoas era tipo: "Putz, me arrependo de não ter passado muito tempo com a minha família. Putz, me arrependo de não ter estado tão presente naquele momento. Putz, me arrependo de", sei lá, coisas Sim. humanas. Não é tipo: "Ai, me arrependo de não ter sei lá, juntado R$ 1.000.000 antes dos 30 anos. Me Comprado uma arrependo de não ter" bolsa. de não ter, sei lá, comprado aquela maquiagem, me arrependo de não ter ganhado aquela promoção, nunca é isso. E, sei lá, a gente tem que planejar o nosso dia a dia pra gente não chegar nesse momento, assim, de arrependimento, sabe. Ao invés de planejar a nossa vida pra ganhar aquela promoção, que no final, quando a gente tiver 5 minutos da morte, a gente não vai nem lembrar, e, sei lá, pensar na nossa vida sei lá, nos nossos valores mesmo e nas coisas que a gente realmente valoriza. Você realmente valoriza essa promoção, cara? Sabe? Nossa, meu, juro, eu já sei até qual vai ser minha música da semana, eu escolhi ela pra esse episódio, exatamente pelo que você acabou de falar. Tem uma Sério? música do John Lennon que se chama Beautiful Boy, que ele fez para o filho dele, e tem um verso que é muito lindo, que é "Life is what happens to you while you're busy making other plans". Então a vida é o que acontece com você enquanto você tá ocupado fazendo outros planos. Caraca, John Lennon, mano, ele fez essa música pra esse episódio. Sim, tipo, e mano, assim, espetacular, assim, porque é literalmente a frase enfim, é uma música que ele faz para o filho dele e ele fala, tipo, meio que dando conselhos para o filho, assim, sabe. É linda essa música, vai Uhum. ser a música da semana, eu já dei o spoiler, enfim, vai ser desse episódio. Eh
E é muito verdade. E uma coisa, amiga, que eu queria muito elogiar e que eu acho que transmite muito a respeito da pessoa que você é o hábito de fazer o diário. Eu É acho que isso é um óbvio. exercício muito fundamental, eu juro. Nesse episódio eu já estou começando a querer fazer um diário, porque eu acho que realmente é uma forma, eles chamam de escrita terapêutica até, né? Uhum. Que é você escrever no seu diário o que aconteceu e as formas como você tá se sentindo, porque é muito mais fácil você ter pensamentos destrutivos pensando do que escrevendo. Com certeza. Eu não sei se isso já aconteceu com você, eu nunca escrevi um diário, mas eu escutei um podcast sobre uma pessoa que faz escrita terapêutica, escreve no diário todos os dias, e ela falou que muitas vezes ela estava tendo pensamentos destrutivos em relação a ela, quando ela foi colocar no papel, ela automaticamente se perdoou. Porque Uhum. ela falou: "Mano, eu não vou escrever sobre isso sobre mim no papel, sabe. Tipo, eu não mereço me tratar dessa forma". E isso fez com Aham. que ela tivesse muitas reflexões, assim, e eu acho que esse exercício é muito importante de, tipo, virar para o seu dia e ver qual que foi o ponto alto do dia, que foi o que você falou. Sim, às vezes o ponto alto do seu dia foi conseguir pegar o ônibus na hora, Sim. conseguir sentar no lugar em que eu gosto na faculdade, sabe. Eh enfim, coisas muito pequenas, mas é muito importante a gente pensar nas pequenas coisas que acontecem na nossa vida pra gente conseguir colocar significado nelas, Sim. sabe. E, enfim, nossa, eu fiquei até arrepiada de lembrar dessa música, porque é uma música muito, muito, muito linda. A vibe dela é tipo, é uma vibe praia, ela começa com o barulho das ondas do mar, sabe. Isso é muito verdade, assim, quantas vezes você vai pra praia e você para pra escutar o mar? Tipo, Sim. fica em silêncio. Uma É. coisa que a corrida trouxe pra mim, assim, que é um exercício muito bom, que é um exercício meditativo, por mais que as pessoas às vezes não entendam, é que eu corro quando eu faço minhas corridas longas, não as corridas que eu faço na esteira, porque Deus me livre, né, mas quando eu tô correndo ao ar livre, eu não Uhum. gosto de escutar música, eu gosto de, tipo, só ficar lá Pensar. correndo. Exato. Não, e amiga, eu não consigo pensar, tipo, principalmente Ah. quando a corrida é muito difícil. Uhum. Eh, o que acontece é, eu fico 1 hora, 1 hora e meia em silêncio total, sem falar com ninguém, sem pensar em absolutamente nada, porque eu só consigo pensar na minha respiração e na minha velocidade, enfim, se eu vou ser atropelado ou não. E eu olho a vista, tipo, eu escuto o barulho dos pássaros e eu não penso em absolutamente nada. E naquele momento eu não tô fazendo nenhum plano. Uhum. Assim, eu sei que nem todo mundo aqui corre, muito provavelmente a maioria não, mas meditação também é algo muito legal e muito importante, assim, todo mundo fala, né, tipo, principalmente psiquiatra fala muito a Uhum. favor de meditação, que é uma prática, que ajuda muito com relação à ansiedade, sabe, em você se colocar no momento presente. E ter algum tipo de ritual que faça isso, então seja correr, seja escrever num diário, que eu acho que é uma coisa que te coloca no momento presente, ou seja mesmo fazer uma meditação guiada, tem vários aplicativos que fazem isso. Tem aquele Sim. aplicativo famoso, o Headspace. Headspace. Uhum. É, exato, mas tem uns outros também, tem uns pagos, ou, enfim, ver vídeo no YouTube de meditação, não precisa Uhum. pagar pra isso, sabe. Mas, ter momentos, sei lá, mesmo que não seja só no seu dia, eu acho que isso é uma prática importante ser diária, mas às vezes não é possível, Uhum. eh, de você se colocar no momento presente, se conectar com o silêncio, com o ócio, com o tédio, muito importante, sabe. E eu acho que é uma coisa que a gente constantemente tá tentando fugir, mas eu não sei por que que a gente tá tentando fugir, porque tá acontecendo, sabe. Sim. Eu achei isso muito interessante, você falou de, correr ser um momento, tipo, meio de meditação, porque corrida faz parte da sua rotina. Eh, Sim. Escrever no diário não necessariamente faz parte da minha, sabe, eu escrevo quando eu tenho tempo. Isso de escrever, Uhum, tipo, o ponto alto do meu dia, eu faço, tipo, 2 minutos no máximo antes de dormir, sabe. Às vezes eu sento e escrevo mais, mas tipo, ok, sei lá, às vezes eu nem penso muito. E você falando isso agora me deu vontade de, tipo, ter mais esse momento no meu dia a dia, porque uma coisa que eu queria falar nesse episódio é que, tipo, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sinto que eu vivo tanto no futuro, que eu desaprendi a viver no presente. Eu vou contar uma uhum. história, eu viajei agora em junho com a minha família. Enfim, aí teve um belo dia que a gente almoçou e depois do almoço a gente foi, tipo, literalmente deitar num parque pra descansar. Tipo, quando eu faço isso em dia da semana? Nunca, nunca. Isso é impossível acontecer na minha vida sem ser um momento de férias. Eh,
E eu lembro que, sei lá, meu pai estava tirando cochilo, meu irmão estava tirando cochilo, sei lá, minha mãe provavelmente também estava tirando cochilo. E eu estava, tipo, mano, olhando para o céu, a vista era linda, assim, tipo, eu estava no Brooklyn, em Nova York. É, então eu estava Com vendo, certeza ela tipo não estava no Brasil pra não estar com medo de ser assaltada. eu estava vendo o rio Hudson, assim, tipo, uma vista linda. E eu estava pensando, tipo: "Meu Deus, mano, semana que vem eu vou estar, tipo, trabalhando", tipo, eu não conseguia. Tipo, tudo que eu estava pensando naquele momento era tipo: "Meu, eu tenho que aproveitar o presente". Mas eu não conseguia aproveitar o presente, porque eu estava tipo: "Nossa, eu vou sentir muita falta disso no futuro". E eu fiquei tipo: "Mano, sua maluca, isso não é aproveitar o presente, pensar em quanto você vai sentir falta disso no futuro". Mesma coisa quando no show da Taylor Swift. Eu acho que eu não conseguia aproveitar tanto que eu estava tipo: "Meu Deus, eu vou sentir tanta falta disso no futuro", que você não aproveita o presente. E, nossa, isso é um hábito que realmente a gente tem que, tipo, colocar na nossa rotina, tipo, Sim, pra gente não desaprender. sim. Não, total, super importante, assim, eu falando todas essas coisas sem fazer e, assim, que você falou: "Ah, que a corrida tá na minha rotina", a corrida está na minha rotina 3 vezes por semana, tá, não é todos os dias. Então e, assim, as corridas que eu faço sem fone de ouvido estão principalmente no sábado, tipo, é isso, sabe. Aham. Mas hoje é um sábado que a gente tá gravando, gente, foi um dia espetacular, porque eu fiz Hum. uma corrida muito confortável, ela era por frequência cardíaca, ou seja, tipo, eu não podia subir muito a minha frequência cardíaca, ou seja, eu corri num ritmo confortável. E assim, foi a primeira corrida em que eu não estava pensando no na minha velocidade, se eu estava morrendo, se estava com sede, enfim, se estava passando mal. Então o que eu fiz? Eu só fiquei observando as coisas, sabe, e tipo, prestando atenção nas pessoas. E assim, tem uma beleza tão grande nisso, sabe. Às Aham. vezes você vê as conversas, vê as dinâmicas, vê a paisagem, o sol se movendo ao longo do tempo, sabe. "Ah, eu passei por esse lugar tal horário, agora a sombra já tá diferente", sabe esse tipo de coisa que a gente acaba não prestando muita atenção? Eu também lembro muito de um episódio, enfim, sei que a gente cita muito a Lela Brandão aqui, mas ela vai de novo, porque ela fez um exercício de, tipo, apagar as redes sociais, numas férias que ela tirou, e aí ela ficou sem o celular, ela também não mexia no celular e tudo mais. E aí ela disse que, conforme o tempo, ela foi se tornando uma pessoa muito mais paciente e muito mais serena, assim, tipo, atrasos, mais tolerante mesmo. E isso foi se consolidando cada vez mais, porque ela começou a, enfim, fazer coisas que a gente às vezes não tá muito acostumado, principalmente nós, pessoas que vivemos em São Paulo, que é puxar conversa com alguém que sentou do seu lado. Ou às vezes, não sei, pegar um Uber, conversar com o Uber e entender o que acontece na vida dele, sei lá, ou com um garçom, ou com uma pessoa que senta do seu lado no transporte público. Esse tipo de coisa que a gente já não tá muito mais acostumado a fazer, sabe, e que tem o seu valor também. Aham. Eh, enfim, eu não sei se fez muito sentido o que eu acabei de falar, mas é um pouco de viver o momento nesse sentido, às vezes, mesmo as coisas pequenas, tá tudo bem você viver Uhum. elas, sabe. Não precisa ser algo muito grandioso viver no presente. Sim. Às vezes eu sinto, não sei se você se relaciona, mas tipo, que, sei lá, que eu não tenho talvez eu não tenha o privilégio nesse momento da minha vida de, tipo, prestar atenção nas pequenas coisas, sabe, tipo, ai, como a luz do sol tá batendo nas folhas das árvores, tipo, eu só tenho tempo de fazer isso quando eu Uhum. tô de férias. Eu Sim, imagino que as pessoas que tiveram tempo pra fazer isso eram, tipo, mano, medievais na Europa, que moravam numa sim, mansão e, tipo, liam livros o dia inteiro, ou os desempregados herdeiros, hoje em dia. Tipo, as únicas pessoas que têm o sim. privilégio pra fazer isso ou são as pessoas que, tipo, sei lá, hoje em dia, que estão de férias, ou os herdeiros. Tipo, às vezes, Ou tipo, as mano, crianças. ou as crianças, verdade. As crianças Tipo, são eu, foda, viu. na correria do meu dia a dia, não tenho, tipo, sinto que eu não tenho o privilégio de fazer isso, não sei. Na minha cabeça é meio inconcebível, tipo, isso parece meio incompatível com a minha rotina, sabe. Mas Sim, não necessariamente. mas é incompatível. É Por incompatível, isso mas às que vezes você pode fazer um tempinho de vez em quando. é. Não, exato. Por isso que a gente precisa criar uma rotina de fazer algo pra nos colocar no presente, então de ter a É. meditação, de escrever no nosso diário, de, sei lá, correr se você correr, ou enfim, fazer alguma coisa em que você não esteja sob influência externa, só você com você mesmo, sabe. Sim, concordo. Amiga, você tem mais alguma coisa pra falar sobre Teno?
Eu acho que não. Eu acho que esgotou as coisas que eu tinha pra falar sobre. Mas, na real não. Perdão, vou falar mais uma coisa. Que eu estava falando sobre isso de sofrer em antecipação. Uma coisa que eu falei com uma amiga hoje, que eu estava falando pra ela que eu ia gravar esse episódio, e ela se relaciona. Então eu vou falar que, tipo, caso alguém que estiver escutando se relacione, mas às vezes muito isso de, tipo, de eu sofrer por antecipação, eu fico paralisada, tipo, completamente paralisada. Eu falei pra vocês porque eu estava prestando Sim. essa prova recentemente, por isso que eu me privei de várias coisas por 1 mês e meio. Nisso que, tipo, eu ia fazer a prova era num domingo. E o local de prova ia sair na segunda-feira anterior a esse domingo. Eh, o lugar de prova saiu e eu estava tão ansiosa, tipo, pensando na prova e sei lá, tipo, tudo estava me deixando tão ansiosa que eu não consegui olhar o local de prova na segunda-feira. Acho que nem na terça-feira, acho que eu fui olhar o local de prova na quarta. Tipo, isso pra mim se traduz numa ansiedade paralisante, assim, tipo, eu não consigo fazer as coisas. Mesmo, sei lá, eu lembro de, tipo, quando eu estava prestando vestibular, eu ia fazer a FUVEST. Eu estava tão, mas tão, mas tão ansiosa que, tipo, eu não conseguia estudar. Enfim, eu não sei, eu acho que isso não acontece com você, mas eu só queria mencionar caso as pessoas se relacionem. Isso era uma outra coisa que eu ia falar sobre com relação a isso que a Ana Lu tá falando, que é como eu lido, né, tipo, emocionalmente com relação às coisas que eu não tenho muito controle em relação ao meu futuro. A Ana Lu falou: "Ah, acho que isso não se relaciona com você". Não se relaciona comigo, porque eu não me considero uma pessoa muito ansiosa, tipo, isso não me paralisa, mas me Uhum. paralisa de outra forma, sabe. Ao invés de eu ficar ansiosa e remoendo aquilo, eu fico muito triste. Eu tenho um Hã. caráter mais depressivo. Eu não sei se já deu pra perceber um pouco sobre os episódios, mas Amiga, tipo, nossos divertidamente são, tipo, ansiedade e depressão. eu sou tristeza, gente, tipo, de verdade, assim. Amiga, você não é, Não, mas, eu tipo, não quando a sou, gente eu posso ser. exato, exato. Exato, eu não sou ela, mas enfim, o divertidamente que mais ativa quando eu não tenho controle sobre a situação é o da tristeza. Eu falando dos bichinhos. Mas o da tristeza ele vira o dominante. E aí e não é o da ansiedade, tipo, a ansiedade tá lá, assim, a ansiedade é meio pano de fundo, mas o da tristeza, é o da tristeza por estar passando por aquele momento, e aí eu fico muito triste, e aí aquilo fica tipo: "Ai, eu sou uma merda", e aí se Uhum, volta contra mim e tals. Ao invés de eu ficar pensando na situação em si, eu fico muito introspectiva e uhum, depressiva, sabe. E também é algo que me paralisa, óbvio, eu não vou falar que uhum, não me paralisa. Às vezes eu preciso arranjar forças do bueiro, literalmente pra acordar de manhã, pra fazer uhum. as coisas que eu preciso fazer, sabe. Mas, com certeza, assim, viver no futuro é algo que paralisa muito a É gente. muito paralisante. É, muito. Enfim. Porque ainda mais Não, quando perdão. tem muitos degraus pra você chegar lá, sabe. Que aí você fala: Uhum. "Meu Deus, como que eu vou fazer isso?", sabe. Por isso que é Sim. importante também a gente ter pequenas metas, às vezes você só aparecer já é uma meta boa o suficiente, entendeu. Exato. Mas é, Tá, acho que é agora isso. agora eu acho que eu esgotei. Então, sei lá, eu espero que quem tenha se relacionado com o que a gente passa, tenha pegado, sei lá, pelo menos algumas dicas interessantes ou, tipo, começado a pensar sobre esse tema. Às vezes, você precisa levar um tapa na cara e ficar tipo: "Caraca, mano, realmente vivo muito no futuro", pra fazer algo sobre. Enfim, eu vou começar com o nosso momento amiga, só mais uma coisa. Você já falou sua música da semana, quer repetir? Sim. Bom, então minha música da semana vai ser Beautiful Boy, do John Lennon. Essa música Uhum, é maravilhosa. Eu sou muito fã dos Beatles e eu gosto muito das músicas do John Lennon também. E é uma música que ele faz homenagem ao filho dele, que é o Sean Lennon. O John Lennon já morreu, pra quem não sabe, tipo, há muito tempo. Não sei se alguém aham. vive embaixo de uma caverna, mas eu sou essa pessoa. Às vezes eu não sei se a pessoa morreu ou não. Às Então vezes você só dando esquece, esse véi. spoiler. Às vezes você só não sabe, sabe? Enfim. Então essa é a minha música da semana. E a sua, amiga? Ai, amiga, eu queria pensar muito uma, que nem você, tipo, que se relaciona a algum tema. Infelizmente, não consegui pensar. Eu tô muito eu tô muito viciada na Olivia Dean. Ela é uma aham, Sim, amiga. aham. Oh my God, gente. Não, juro, muito boa. Tudo Mano, bem, ela viralizou no TikTok, foi zero, mas eu e a Ana Lu temos é. gostos muito parecidos. Gente, mas ela é impecável, ela é uma cantora, britânica, a voz dela é Sim, maravilhosa e o álbum dela, gente, o álbum dela tá maravilhoso. impecável. Nota 10 de 10, tipo, isso é raro, tá, pra eu falar. Sim. 10 de 10, não tem um defeito. Vou falar então uma música, I've Seen It, que é uma música, tipo, muito Hum. fofinha, assim.
O álbum inteiro, tipo, tem o tema amor. O nome do álbum é, tipo, A Arte de Amar. Então, é muito fofinho. Vou recomendar pra vocês. A voz dela é maravilhosa. Tô muito fã da Olivia Dean. Nossa, eu também admiro muito. Tem muitas músicas delas muito boas, mas assim, eu não escutei ela profundamente. Eu conheço mais as músicas que viralizaram no TikTok, que recomendam pra mim no Spotify. Mas vou começar a escutar. Eu tô Com começando, certeza. tipo, eu ainda não adentrei realmente. Tipo, eu acho que eu fiz o álbum pela primeira vez inteiro ontem. Vem aí, vem aí Vem uma aí. nova indicação musical. Estamos saindo É. de Sabrina Carpenter, graças a Deus, né, a playlist. Será que eu tô Não. saindo da Sabrina Carpenter, amiga? Não! Será? A nossa playlist das músicas da semana só tem Sabrina Carpenter, juro. Só tem dela. E, tipo, mas eu acho que eventualmente a gente vai esgotar as músicas do álbum novo dela, entendeu? Então, tipo, não tem mais pra onde ir. Sim, É. sim. E aí, só pra complementar, pra quem não sabe, a gente tem uma playlist no Spotify em que a gente coloca todas as nossas músicas da semana. Comentem aí também qual é a música da semana de vocês. Quem sabe a gente inclui ela na nossa playlist. E ela vira uma indicação aqui também, talvez, no podcast. E é isso, eu atualizo então toda semana. Sigam a gente também nas nossas redes sociais, só mais uma coisa.pod. Nosso Instagram, a gente faz as publicações com relação ao episódio, então tem muitas fotinhos minhas e da às vezes dos momentos em que a gente tava, do episódio de adolescência que a gente se referiu aqui, por exemplo, tinha foto da gente adolescente. Tem foto da gente criança, enfim, passando por situações X. Tem muita foto também que não é nossa, porque as fotos se esgotam também. E também sigam a gente no nosso TikTok, na verdade, que também é só mais uma coisa.pod, que tem os cortes do podcast, que se vocês gostarem, vocês podem republicar ou mandar pra alguma amiga que tá precisando escutar aquilo. E é isso, né, amiga? Tem mais alguma coisa? É isso. Não. A gente lança episódios toda quinta-feira, gente. Então anotem aí no calendário de vocês, quinta que vem a gente se vê. E é isso. Até. E é isso. Até!